Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre a questão palestina. Questão palestina. O termo pode ser atribuído ao problema dos refugiados palestinos que se viram obrigados a deixar a região da Palestina, chegando a 900 mil refugiados na época. Os conflitos entre Israel e a Palestina são travados desde a década de 1940 e remontam ao surgimento do movimento sionista, que defendia a fundação de um Estado judeu na Palestina. Os conflitos se devem ao confronto entre duas ideologias nacionalistas: o sionismo, movimento judeu surgido no século XIX e que prevê a criação de uma pátria judaica, e o nacionalismo árabe, que tomou força com a queda do Império Otomano e culminou com a criação da Liga Árabe em 1945. Contexto histórico. Os povos palestinos são constituídos por uma etnia do Mediterrâneo composta por uma miscigenação entre filisteus, árabes e cananeus. São macimente muçulmanos e utilizam o idioma árabe. Já a Palestina de Filistina, a terra dos filisteus, é uma região considerada histórica tanto pelos próprios palestinos quanto pelos judeus. Esses últimos ocuparam essa região há mais de 4.000 anos, que é considerada por eles como a área sagrada, a Terra Prometida. Os judeus, no entanto, foram expulsos dessa área primeiramente pela Babilônia e posteriormente pelo Império Romano, o que constituiu um episódio histórico conhecido como a diáspora judaica. Com isso, após vários outros desdobramentos históricos, os árabes, e mais precisamente os palestinos, mantiveram a ocupação da região por quase 2.000 anos. Apesar disso, o domínio local foi exercido por muito tempo pelo Império Turco-Otomano. No final do século XIX, foi criado pelo escritor austríaco judeu Theodor um movimento sionista, que representava a busca pela retomada da Terra Prometida, também chamada de Sião. Também foi fundada a Organização Sionista Mundial, OSM, que tinha sede na Suíça. Dessa forma, iniciou-se um gradativo processo migratório de judeus para a região da Palestina, que foi, ao menos inicialmente, marcado pela ausência de qualquer conflito. Após o término da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e o recorrente derrota dos turcos, a região ficou sob a administração da Inglaterra, que cogitou então a criação de um Estado judeu. Após a realização de acordos entre Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, a Organização das Nações Unidas, ONU, realizou a partilha da Palestina em 1947. Os judeus ficaram com 57% do território e os árabes, que eram a maioria na região, com 43%. A capital Jerusalém, sagrada para as religiões judaica e islâmica, pertenceria a ambos que ficaram sob a administração da própria ONU. Essa configuração, no entanto, não agradou os povos árabes do Oriente Médio, que iniciaram uma ofensiva contra o Estado de Israel no mesmo ano de sua criação. Esse ataque, chamado de Primeira Guerra Árabe-Israelense e liderado por Egito, Jordânia, hoje Jordânia, Líbano e Síria, foi combatido pelos judeus que tinham nos Estados Unidos um grande aliado diplomático e militar. Após o estabelecimento de um armistício na região, Israel ocupou novas áreas pertencentes aos palestinos, que ficaram então sem território, pois suas áreas foram novamente divididas. Os judeus ficaram com a Galileia e outras áreas, ao passo em que a Jordânia incorporou a Cisjordânia e o Egito dominou a faixa de Gaza. Esses acontecimentos tornaram mundialmente conhecida a questão palestina, o caso de uma nação que ficou sem seu território.